canal, já se prepara, porque assiste essa live primeiro. Se faz sentido pra você, tá nesse canal. Se você nunca entrou aqui, não conheceu o Panela Nerd, já dá a panelada no like. Mas fica aqui, assiste um pouco de mim aqui. Se você gostar, se faz sentido pra você, se inscreve no canal. Todos os dias tem uma live que eu comento sobre algum anime, alguma coisa da cultura pop, beleza? Seja coisas que eu vou trazer de análise, ou teorias, ou da atualidade, beleza? Então bora lá. Crunchyroll tem um anime muito bacana passando recentemente, que é o Tower of God, ou Torre de Deus para quem é mais familiarizado, e já está no seu quinto episódio. O quinto episódio trouxe coisas muito bacanas. Por exemplo, quem acompanha a primeira temporada, eu já estou preparando um vídeo comentando como acabou a primeira temporada, caso você não assistiu, ou não tem interesse de ver, ou não tem tempo de ver. É um anime baseado em um manhwa, que seria os mangás da Coreia, sul-coreanos. Então, e para início ainda, ele nem chegou a ser um mangá de certa forma, ele começou como um webcomic. Essas webcomics nada mais é de uma forma de que mangakas, ou tipo assim, você pode criar uma história e postar na internet, de forma grátis. Existem vários portais que você consegue fazer isso, tipo a Tapas, Twitch, tem a Trumble, né? E o Patreon, que algumas pessoas de vocês devem conhecer, que ajuda a arrecadar dinheiro para youtubers ou outras pessoas que trabalham no ramo do e-commerce, na internet. Mas o mais famoso onde tem Tower of God é na Webtoons. E a Webtoons, em parceria com a Crunchyroll, acabou criando este anime em 2020, isso. Esse mangá, a história deles foi criada e lançada em 2010. Desde lá ganhou muitos fãs, entendeu? Por isso que ele ganhou o privilégio de estar se tornando um anime. Mas falei demais dessa parte introdutiva, mas era importante para você entender um pouco isso. Conta a história de Ban, que era um garoto que queria subir uma torre. Nesse mundo de Torre de Deus, fala que existe uma torre que Deus criou, que se você subir nela, lembra um pouquinho a alusão à Torre de Babel, talvez, né? Não sei. Mas é uma teoria só. Mas se você subir no topo dessa torre, você tem um desejo que vai conseguir realizar qualquer coisa. Beleza, até aí. Como vocês viram no final da última temporada, acabou meio conturbada pro lado do Ban. O Ban foi meio que traído pela garota que ele amava. Era um amor meio platônico, meio complicado, entendeu? Ela era uma garota chamada Rachel, que na época deve ter sido a garota dos animes mais odiada desde Missa de Death Note, ou desde, sei lá, o Rei Joffrey de Games of Thrones. E o que acontece? Essa garota, ela se fingiu no final da temporada, só pra você entender a psique da menina malvada. Ela fingiu que estava aleijada, e no momento oportuno empurrou ele de um penhasco, de um lugar assim, ele caiu para as profundezas de uma água lá e ainda disse que ele foi morto por um peixe. Tipo, você não sabe o que aconteceu. Miserável. Beleza até aí. Depois disso, esse garoto foi encontrado. Esqueci o nome da menina, Warring. Uma garota lá que era de uma guilda chamada FAG, que é uma guilda de assassinos. E ela fala que vai treinar ele para ele subir essa torre e descobrir a verdade por detrás dele ter sido jogado ali. Porque não foi só essa Rachel. Pessoas orquestraram isso atrás. Tanto pessoas que estão envolvidas, monitores dessa torre. Porque para você subir lá tem instrutores, monitores, tem pessoas, rankers, né, que tentam ver as regras para você subir nessa torre. Foi mostrado bastante da torre, ao mesmo tempo não, entendeu? Então a gente tem muitas dúvidas sobre ela. Esperamos que ao decorrer das histórias do mangás venha a ser explicado pra gente. Mas essa temporada, agora falando português claro para vocês, foi um pouco difícil de engolir o começo. Por que eu falo pra vocês? Porque ao mesmo tempo que deu uma resumida da última temporada, só o finalzinho, pra você entender, só que quem não viu a primeira temporada ficou mais perdido que segue em tiroteio, já começa mostrando o Ban de volta. Mas na verdade ele foi inscrito nessa torre que ele quer subir como Violet. Ele tá em outro nome, entendeu? E é dessa guilda FAG. Ele conhece novas pessoas e, é claro, ele não se relaciona com ninguém. Aliás, ele não quer amizade com ninguém. Devido ao que aconteceu no final da primeira temporada, é plausível de entender isso. Ele só confia na garota que treinou ele e na guilda que ele tá. Joia até aí. Personagens não muito carismáticos foram introduzidos nesse começo, entendeu? Tipo, a primeiro, segundo episódio, você não pega a manha, não gosta deles. Tirando um carinha meio cabelo social lá e um brinquinho do lado que eu achei interessante. E o garoto que lembra um pouquinho o Naruto, só que não é o Naruto, tá? É que ele é loiro e tudo mais, é chorão. E nessa parte, esse garoto dá a entender, que você vê na história, eles vão acabar ficando amigos. Vocês viram na thumbnail esse garoto loirinho aí, e esse daí é o Viola, que era o Ban da primeira temporada. Bom, continua sendo o Ban, né? Tudo bem até aí. O problema desse anime é que a animação tá com uma qualidade muito baixa em alguns momentos, principalmente nas lutas, entendeu? E se o anime tem uma premissa de... Tudo bem, o roteiro ainda tá legal,
mas ele tá muito confuso nesses 2, 3 primeiros episódios, explica bem alguns pontos, mas outros fica meio no ar. E a animação não tá legal, principalmente nos efeitos dos poderes, tá uma vergonha. Sinceramente, eu me lembro, quem assistiu Shinzo, que passava na TV Globinho, dos últimos animes que passava antes de ir pro jornal, lembra que sabe do que eu tô falando. E Shinzo era aceitável na época, entendeu? Era um anime básico, e é legal pra caramba Shinzo, tá? Um dia eu vou trazer um pouquinho sobre eles aqui. Mas essa parte da Torre de Deus deixa a desejar pra caramba, apesar de que pra quarta, pra quinto episódio melhorou um pouco, entendeu? A quarta episódio foi uma vergonha, umas partes lá. E ainda mais aquela parte dos quartos ali, que tinha que segurar o controle, eu não comprei essa história não. Mas beleza, é bom que a história e o enredo de Torre de Deus é um pouco diferente do convencional, tá? E às vezes é por isso que também chama e cativa muitas pessoas na webcomic. Nesse quinto episódio, nós tiramos uma dúvida muito grande. O Kun, que é o amigo da primeira temporada do Ban, aparece e mostra o que aconteceu. E com a aparição dele, nós acabamos entendendo uma coisa. O final da última temporada, eles iam subir para um nível superior dessa torre. O que eles não conseguiram, porque se ele está formando uma nova equipe para subir de novo, eles se lascaram no final da última temporada, entendeu? O Ban não estava com eles e a união desse grupo era o Ban. Outra coisa que me chama a atenção, e pode ser até que seja prematuro de minha parte, é que alguns personagens do final da primeira temporada não estão presentes ainda ali. Nós só vimos o Kun, aquele outro amigo dele que eu esqueci o nome, e ele está recrutando pessoas para fazer um novo grupo para subir a Torre de Deus. E ele já ouviu falar que tem um grupo subindo a torre e que tem um garoto interessante da FAG, só que ele não sabe que esse é o Ban. Será que quando ele bater a cara no Ban, ele vai descobrir que é ele, vai perceber? Ele tinha uma amizade muito grande com o Ban, entendeu? Ele pegou a amizade. Essa parte dos dois lembra um pouquinho Hunter vs Hunter do Gon e o Killua, entendeu? Na verdade, o Kun lembra um pouco o Killua, na verdade, pelo fato de ter a cor do cabelo parecida e ser um pouco aquele olhar assassino, entendeu? E tipo assim, obrigado vocês que estão ao vivo aí, me deram joinha. Obrigado de coração. Essa panelada no like faz a diferença pro canal. Nessa parte de Torre de Deus, se você perguntar pra mim, você recomenda eu assistir esse anime? Sim, eu recomendo. Se você não consegue na Crunchyroll, tem Better Animes, que eu sempre comento dessa página, desse aplicativo que você pode instalar no seu smartphone. Não vai danificar o smartphone, eu tenho ele no meu. Ele vai ter mais propagandas para você estar assistindo os animes de forma grátis, tá bom? Eles pedem uma contribuição todo mês, se você puder ajudar, é uma forma de divulgar mais animes. Apesar de que a Crunchyroll não tá cara, gente. A Crunchyroll é R$14,90, entendeu? É um dinheiro mais barato que o McLanche Feliz, digamos assim. Não é o preço do McLanche Feliz. Então, se você sacrificar um lanchinho no mês e comer lá, vale mais a pena até mesmo que a Crunchyroll. Porque apesar de ter propagandas, né, que a Netflix, né, que a Netflix tá tendo bastante propaganda agora, o pessoal tá ficando revoltado com isso. O plano mais básico tem propaganda no meio do filme que você está assistindo. Uma vergonha isso aí. O que acontece? A Crunchyroll está sendo mais barata e vale a pena. Essa Torre de Deus é muito bacana essa parte. Os personagens são diferentes do que você está convencionalmente vendo. Apesar de ter essas coisas que eu falei, que ele lembra Killua, lembra o Gon, e tem momentos que lembram outros animes, mas ele é único em algumas partes, principalmente em sua leitura, entendeu? Então, é um anime bacana? Vale a pena assistir? Vale a pena joinha. Tem habilidades únicas? Tem habilidades únicas. E o que eu falo pra vocês, eu só espero que até o final dessa segunda temporada, que eu não sei quantos episódios vão ter, eu vou dar uma pesquisada depois, mas se for 13 episódios, já tá quase que indo pra metade já, que já são 5 episódios lançados, tá saindo todo final de semana, acho que sábado e domingo. E eu espero que eles expliquem algumas coisas, porque no final da última temporada tinha 2 instrutores que saíram fora, meio que um saiu, foi demitido, outro pediu demissão e queria subir a torre para descobrir a verdade por detrás dessa torre. Porque tá estranho. Pessoas que... Existem famílias nobres ali, essas famílias nobres me lembraram os Shinigamis, mas tipo assim, que tentam ditar ou mandar alguém da família para representar elas para subir essa torre com uma equipe. Como vocês viram aquela garota que manipula chamas junto com a equipe do Viola agora, entendeu? E do Wang Jin. E o que acontece? Eles tiveram alguma orquestração ali, uns planos por detrás dos panos com relação a Rachel, no final da última temporada, para arrancar o Ban da jogada, entendeu? E tinha um instrutor também meio que influenciando ela ali. Por que isso? Nós não sabemos. E ao mesmo tempo, uma integrante da FAG estava no meio para orquestrar e incentivar a Rachel a fazer isso, porque era do interesse da FAG ter o Ban do lado deles.
por isso que eles treinaram ele, entendeu? Então, eu não sei até que ponto o Ban sabe que ele foi, de certa forma, usado dessa parte, entendeu? Mas o interesse dessa faga é que ele caísse lá no final da última temporada, da primeira temporada, e fosse pro fundo do mar lá. E é engraçado que a garota que acha ele, que treina ele, a Wang, esqueci o nome dela, gente, foi mal. Mas, tipo assim, ela fala que até mesmo no fundo da escuridão uma estrela brilha. Que o garoto, ele é tipo assim, como se fosse o Naruto da jogada, como se fosse o protagonista, entendeu? Agora ele tá meio que um protagonista antagonista da segunda temporada. Bom, eu já falei tudo que tinha que falar desse anime. Vai por sua conta e risco. Eu acredito que é um bom anime, sim. Eu vou atrás da webcomic pra estar lendo. Talvez eu demore um pouco para trazer um pouco mais disso, mas eu estou preparando um vídeo para comentar algumas curiosidades de Torre de Deus para vocês. Porque tem muita coisa ali. Tem várias coisas mesmo. Tem a parte que fala dos rankers, dos exploradores, falam do... Rankers são aqueles que ficam no meio da Torre de Deus lá subindo. E o que aquelas pessoas fazem enquanto tem a torre para subir? Eles ficam uma vida boa ali, separados, entendeu? Tem umas pedras ali que são preciosas. E tinha um garoto corredor que foi recrutado pelo Kun, pela equipe dele. O que é aquilo? Para que serve aquilo? Entendeu? Então eu acho interessante isso. Então o anime é bom, vale a pena você assistir, beleza? Bom, eu já falei demais, né? Deu 11 minutos essa live aqui. Eu só queria falar um pouco mais rápido com vocês sobre esse anime, que é uma webcomic, é um manhwa, né? Um mangá sul-coreano. E mangás sul-coreanos estão ganhando muito a praça aqui na internet, com os otakus também, né? Nós temos o Solo Leveling, que é um dos melhores da atualidade, bancou muita coisa aí, é um anime legal, já tá indo pra segunda temporada na Crunchyroll também. E eu li lá na frente no mangá, isso aí eu não aguentei, eu tive que acelerar e eu li muita coisa. Talvez eu vou trazer uma coisa pra vocês, entendeu? Beleza? Espero que vocês tenham gostado, deixa a panelada no like, se inscreve no canal para mais coisas. E se eu ver que tá legal essas lives aqui, galera, compartilha a live para quem gosta de anime, quem quer assistir uma coisa nova. Eu vou estar trazendo mais lives durante o dia, beleza? Que é sem essa edição, é nu e cru eu falando com vocês, beleza? Dou a cara a tapa por vocês. Forte abraço, fique com Deus e até mais. Top, 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 top.